Fala, galera esperta! Vocês sabiam que os poríferos não são mais considerados primeiros animais? Querem saber mais? Agora no Biologando com Carvalhão. Sangue no olho, galera! Que hoje vamos continuar falando sobre taxonomia. E hoje é a vez de classificação filogenética ou filogenia. Antes de falar sobre a classificação filogenética, só vou dar um adendo na questão da classificação por família, que é um taxo, lembra da aula passada. A família, a terminação dos nomes para família, se for animal, termina com o sufixo ide. Apesar que se escreve idae, mas no latim é ide, a pronúncia. Para animal. E para vegetal é ácea. Tá? Então, por exemplo, família animal, Felidae, Canidae, Hominidae. Vegetal, Arecácea, Euforbiácea e assim vai. E falando sobre a classificação filogenética, o que é essa classificação? O que é a filogenia? Ela é utilizada principalmente para determinar uma relação de parentesco ancestral entre as espécies, tanto das atuais como as já extintas. Tá? E nessa classificação filogenética, que cai muito no Exame Nacional do Ensino Médio, a gente tem que entender que é da forma aquela árvorezinha, que é justamente a questão da evolução. Aí vai ter a raiz, onde é o ancestral de todos. Aí vai ter o equilíbrio pontuado dos dois na evolução. Aí sofreu com as transformações e esse ancestral deu origem a duas espécies separadas, pelo processo de especiação. Esse processo é chamado de cladogênese, que o ancestral origina duas espécies. Tá? Cladogênese. E na questão da análise filogenética, nós vamos ter o grupo monofilético. O que é o grupo monofilético? Ele vai incluir todas as espécies derivadas de um único ancestral. Tá? Inclui ele. Então, por exemplo, nós e o chimpanzé formamos um grupo monofilético, porque nós derivamos de um único ancestral. Beleza? Outro exemplo clássico é a questão dos répteis. Então, quando surgiu no ancestral a casca do ovo, que são os amniotas, surgiu o ânio, então todos os répteis formam um grupo que é monofilético, porque descende de um único ancestral que deu origem à casca do ovo. Beleza? E que seria o grupo parafilético? O grupo parafilético compreende um grupo de descendentes de um ancestral comum, mas nem todos os descendentes desse ancestral. Vamos dar um exemplo na questão da origem dos primatas. Bem, a gente aprendeu que o homem e o chimpanzé formam um grupo monofilético, porque eles compartilham um único ancestral, então inclui esse ancestral. Mas se for pegar o homem, o chimpanzé e o gorila, já formam um grupo parafilético, porque o ancestral do gorila não é o mesmo ancestral comum do homem e do chimpanzé. Então, no caso, o gorila com o chimpanzé e o homem formam um grupo parafilético. E vou pegar aqui os répteis com os mamíferos, formam um grupo parafilético, porque não vão compartilhar todos os ancestrais. Beleza? Vamos lá. O que é um grupo polifilético? Poli quer dizer vários. E vai ser justamente reunir dois ou mais grupos monofiléticos. É como se fosse um conjunto de grupos monofiléticos. Ou seja, não vai incluir todos os ancestrais comuns. Então, por exemplo, o ancestral de todos os vertebrados. Por exemplo, nessa imagenzinha primeiro aí está mostrando um exemplo de um grupo monofilético, o grupo dos répteis, né? Então, como eu falei, dá origem o quê?
a todos eles, o grupo das tartarugas, que é o Testudine, o dos crocodilianos, tá? E das aves, os arcosauri, que dá origem às aves, e crocodilos, tá? Os dinossauros estão aí. Outro exemplo parafilético, no caso, as aves com os répteis, juntando, formam um grupo parafilético, assim como o grupo mamário, os mamíferos, tá? Lembra que mamífero é uma classe, tá? E o grupo polifilético reunindo todos os vertebrados, então mamíferos, junto com os répteis e aves, formam um grupo polifilético. Ok, bebê? Vamos lá. Gente, essa parte aí já caiu no Enem. A questão da classificação dos seres vivos em 3 domínios. Tá? Então, essa classificação é feita através da análise do RNA ribossômico. Então, através do RNA ribossômico, vai classificar os seres vivos em 3 domínios. Quais são? Arquea, bactéria e eucária. Antigamente, eram só 2 domínios, procária e eucária. Procária é os procariontes. Lembra lá, procarionte, aqueles que não têm o quê? Carioteca, ou seja, a membrana nuclear, onde o núcleo fica organizado. Tá? É o grupo das bactérias. Tá? Então, dentro desse grupo estavam bactérias e arqueobactérias até então. E eucária, os organismos eucariontes, aqueles que apresentam a carioteca. Mas com a análise desse RNA, o que fizeram? Viram que as arqueas eram muito mais semelhantes com o grupo dos eucários, ou seja, eucariontes, do que com as bactérias, porque o ribossomo deles é diferente. Então, as arqueas não têm ribossomo 70S como as bactérias têm, ok? Então, com isso, o termo mudou de arqueobactéria para arquea. E o próprio reino Monera, que nós vamos estudar, ele deixou de ser uma relevância taxonômica, um reino, porque ele não tem uma interligação evolutiva bactérias e arqueas. Então ficou apenas como sinônimo de seres procariontes. Tá? Então são 3 domínios, arquea, bactéria e eucária. Quem é que é mais próximo um do outro? Arquea com os eucariontes. Beleza? Vamos lá, vamos falar de reinos. Bem, a classificação em reinos foi, como eu falei, foi desde a antiguidade. O primeiro, olha de novo aí ele, o Aristóteles. Então, Aristóteles classificou, na verdade, um grupo de 3 reinos. Reino animal, reino vegetal e reino mineral. E adivinha, qual desses 3 grupos aí não são seres vivos? Reino mineral, isso foi até o nosso fundamental. Tá? Então, reino mineral não são seres vivos, minerais, tá? Como dizia Aristóteles. E então ficava só 2 reinos, animália e plante, que é o reino vegetal. Tá? Mas com um estudo mais frequente, lá em 1894, o biólogo alemão Ernesto Haeckel, que é também o criador do termo ecologia, ele criou um terceiro grupo. Então eles viram lá os seres que estão indecisos, tanto para animal como vegetal, que não tem um consenso, como as algas, os fungos, protozoários e bactérias, então criaram o reino protista, que já mudou de nome, protista, protoctista, tá? Então criou o reino protista. Aí mostrando aí essa imagenzinha aí do lado, a classificação de Aristóteles, 2 reinos, planta e animalia, e do Ernesto Haeckel em 3 reinos. Qual foi o reino que Ernesto Haeckel criou? Reino protista. Vamos lá, galera. Terceira classificação feita por Copeland em 1956. Olha só como a taxonomia, segundo as descobertas, vai melhorando. Então, Ernesto Haeckel, o Copeland, ele criou o reino Monera. Então, o reino Monera, ele viu que esses seres não tinham membrana nuclear, carioteca. Então, reuniu as bactérias e algas cianofícias e a isárquea. Tudo no reino Monera, que é o reino dos procariontes. São os únicos procariontes.
Até então já tem quantos reinos aí? 4. E a quarta classificação, que foi em 1969, pelo biólogo alemão Teich, ele criou um quinto reino, que é aceito até hoje, que é o reino Fungi, que vai enquadrar os fungos, tá? O reino dos fungos. Perguntar na prova qual é a classificação hoje mais aceita do Teich, ou seja, quantos reinos, segundo ele enquadrou 5 reinos. Quem são? Reino Monera, Protista, Planta, Animalia e Fungi. Beleza? Vamos lá. E aí a imagem, né, da classificação de Copeland e Teich. Passamos em frente. Bem, o Teich, que classificou os seres vivos em 5 reinos, que nós vamos estudar em aulas posteriores, ele usou alguns critérios para classificar os 5 reinos. Primeiro critério foi a organização estrutural das células. Então, ele se baseou na teoria celular. Mas, professor Carvalhão, o que diz a teoria celular? Todo ser vivo é formado por célula. Então, segundo ele, essa organização ela vai ser, se esse ser vivo é formado por uma única célula, unicelulares, ou várias células, pluricelulares ou multicelular. E quanto à organização do núcleo, se tiver carioteca, eucarionte. Se não tiver carioteca, procarionte. Beleza? E o tipo de nutrição, se ele produz seu próprio alimento, autotrófico. Se ele não produz, heterotrófico. E as interações no ecossistema, a questão dos produtores, consumidores, decompositores. E passou a incluir também o reino protista, que é o reino dos seus eucariontes unicelulares, e inclui aqui também alguns seres multicelulares ou pluricelulares, que são de reduzida diferenciação, tá? Que a gente vai ver logo mais. E aí na filogenética mostra tudo isso aí. Vamos lá. Primeiro falando do reino Monera. Essa é bem simples, porque a gente não tem uma aula sobre isso. Então, segundo a teoria celular, quem são os integrantes do reino Monera? Compreende as bactérias e cianobactérias, são antigas algas cianofíceas. Eles são os únicos procariontes, tá? Lembra, reino Monera são os únicos procariontes. Esse reino é considerado taxonomicamente? Não, porque as árqueas não têm uma relação evolutiva com as bactérias. Tá? Mas pode ser chamado um conjunto, é um sinônimo para grupo dos procariontes. São seres, esse reino são seres autótrofos, incluindo as cianobactérias, ou heterotróficos, as próprias bactérias. São unicelulares, porque são formados por uma única célula, e graças à biologia celular, sabe-se que esse reino inclui 2 grupos de organismos, bactérias e arqueias. Beleza? Vamos lá. E o outro reino, essa imagem tão bonita, né, do lado, acho bonito, o reino protista, antigo protoctista, e vai tratar dos primeiros reinos, dos primeiros eucariontes, unicelulares. Então, o reino que começa, são os eucariontes até aqui. Antigamente eram só os eucariontes, auto ou heterotrófico, tá? Que eram os protozoários, e as algas unicelulares. Mas as algas pluricelulares vieram para esse reino. Por quê? Elas saíram do reino das plantas e foram para o reino protista. Por quê? Porque essas algas, que são as algas superiores, não formam tecido verdadeiro. Não formam tecido. Tá? Então, protista é o grupo dos protozoários, ameba, giardia, paramece, tá? Esse é o grupo dos protistas. Vamos lá. O outro grupo é o grupo do reino Fungi, que é o grupo de quem? Dos fungos, não já dizem, fungos, bolores, mofo, levedo, e são justamente esses eucarionte, heterotrófico, por absorção. Por que por absorção? Porque os fungos jogam a enzima digestiva no alimento dele, a digestão é fora, e depois eles vão lá e absorvem. E eles podem ser pluricelulares, mas não formam tecido ainda. Passando em frente, reino Plante, que é o reino das plantas, também chamado de metafita. Compreende os seres eucariontes,
pluricelulares, são os primeiros, formam tecidos, e autótrofo fotossintetizante, ou seja, as plantas produzem seu próprio alimento através da fotossíntese, absorvendo luz solar, onde vai produzir o seu açúcar, a glicose. Ok? Passando em frente. E o reino Animalia, o reino Metazoa ou metazoário, compreende os seres eucariontes, pluricelulares, eles também formam tecidos e eles são heterótrofos por ingestão. Mas todo o reino Animalia, todos os integrantes, tem nutrição heterótrofa por ingestão, sua maioria. A exceção são as aranhas. As aranhas, elas prendem sua presa, colocam as enzimas lá, deixa ela fazendo. Depois que a enzima dissolve, a aranha vai lá e absorve. E claro, quem ficou de fora disso daí? Será que alguém ficou de fora? Tcharam! Os vírus. Tadinho, ficaram de fora. Eles não têm reino, eles estão desabrigados. Então, por que os vírus foram a única exceção? Adivinha? Por eles fugirem à regra da teoria celular. Porque os vírus são acelulares, ou seja, não são formados por células. Tá? E eles são constituídos por uma cápsula proteica que protege o material genético, DNA ou RNA. Atenção, os vírus não vão ter os dois ao mesmo tempo. Ou vai ter vírus de DNA ou de RNA. E claro, os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Guardem isso. Por quê? Parasitas intracelulares obrigatórios. Porque ele só consegue sobreviver dentro de uma célula. Ele precisa da célula para sobreviver. E com isso, meus amores, fechamos a nossa aula de hoje de taxonomia, um assunto muito importante. Não esqueça, gente, de dar seu like, de se inscrever, que não se inscreveram, e de compartilhar, que é muito importante, o nosso canal Biologando com Carvalhão. Tá? Deixe o seu comentário lá, isso é muito importante. Esse comentário diz que está gostando ou não, coloque sugestões, nós aceitamos, tá? Tudo pela educação. Tá? Então, meus amores, até a próxima aula, se Deus assim o permitir.